Real Madrid é o campeão da Copa Intercontinental de Clubes. O clube espanhol derrotou o Pachuca, que eliminou o Botafogo por 3-0 na decisão. Esse é o 9º título do Real na competição. Os gols foram marcados por Vini Júnior, Mbappé, numa jogada do Vini Júnior e um golaço do Rodrigo também. Então comigo hoje, Alicia Klein e Mili Lacombe. Uma boa tarde às duas, boa noite já, né? Quase 6h30. Boa noite, Alicia. Conta aí, como é que foi o jogo? Merecido? Deve ter sido merecido, né? E esperado, né? Esperado essa vitória do Real. Boa noite. Boa noite, Diego, Mili, minha amiga, todo mundo que está aqui com a gente. Foi merecido, sem dúvida. Não vou dizer que o Real precisou fazer um tremendo esforço, né, para conseguir vencer o jogo, mas o Pachuca fez uma partida bastante honesta, deu até um trabalhinho no primeiro tempo, né? Tinha mais bolas, né, chutadas em direção ao gol do que o Real Madrid, só que o Real Madrid mais eficiente, né? Num determinado momento estava ali 4-2, né, para o Real Madrid. O 4-2 para o Pachuca em finalizações no gol, mas os dois do Real Madrid tinham entrado e o do Pachuca não, né? Então, o Real Madrid conseguiu ser muito eficiente, embora tenha cedido algumas oportunidades, foi muito eficiente, conseguiu fazer seus gols, depois ainda ali teve um pênalti e selou, né, um jogo que foi relativamente tranquilo. Mas eu acho que o torcedor e a torcedora do Pachuca saem bastante orgulhosos do Mundial, né, do Intercontinental da equipe mexicana, que atropelou, passou o carro no Botafogo, aqueles 3-0, fez um jogo bem morno contra o Al-Ahly, decidido depois nos pênaltis, e conseguiu dar uns sustos até no Real Madrid, o que não é pouca coisa, né, considerando o tamanho desse time, a quantidade de estrelas, ainda que tivesse desfalcado, especialmente do ponto de vista defensivo. O Real Madrid, né, se impôs, colocou sua força, venceu o grande favorito e solidifica aí a hegemonia total dos europeus, que inclusive esse ano justificou a chegada deles só na final, né? A gente foi rebaixado para uma fase anterior e eles foram promovidos para poderem jogar só na final e hoje mostraram por quê, né? Porque são um time tão vencedor. E foi muito bom ver isso tudo com gol do Rodrigo, com assistência e gol do Vini Júnior, né? Finalmente reconhecido como o melhor do mundo que ele é, poder levantar também mais esse título depois de ter recebido o FIFA The Best ontem. É verdade, Mili. E te pergunto sobre isso, né? O que você achou do primeiro jogo aí do Vini Júnior, agora oficialmente melhor jogador do mundo, eleito pela FIFA. Quem é France Football? É a FIFA que elegeu o Vini Júnior. Boa noite, Mili. Boa noite, Diego. Boa noite, Alice, todo mundo que está aqui com a gente. Pois é, eu acho assim, é claro que ele jogou cheio de autoestima, né? Como deveria ser, porque uma das coisas que esses sistemas de opressões fazem com a gente é deixar a gente inseguros, né? Inseguras, inseguros, sem autoestima, eles vão minando isso, né? Racismo faz isso, machismo faz isso, a misoginia faz isso, a LGBTfobia faz isso. Então, quando o Vini é reconhecido, como foi ontem, num grande palco, tudo feito para acomodar o troféu dado a ele, porque o Real estava lá no Catar, né? E a cerimônia foi uma correria, foi feita lá às pressas. Eu acho que ele joga imbuído dessa potência, que deveria ser dele todos os dias, né? Essa potência, não digo ganhar um prêmio todos os dias, eu nem sou tão a favor assim de premiar individualmente esportes coletivos. Mas já que existe essa premiação, então entreguem ao melhor. E o melhor, esse ano, nessa temporada, foi o Vinícius Júnior. Então eu acho que está de bom tamanho e ele jogou como o grande jogador que é. Um passeio, né, do Real. Esse negócio do Real, jogar só um jogo, do torneio todo ser acomodado para o grande Real Madrid, isso eu acho uma pataquada. E para você, Alicia, a atuação do Vini também? Ah, sem dúvida jogou tranquilo, né? Jogou leve, né? Ele vinha sofrendo pressão pelas as atuações na seleção brasileira. O próprio Real Madrid viveu uma fase difícil, né? Em que praticamente ninguém estava bem, está começando a se recuperar agora. E aí ele receber esse reconhecimento hoje, né? Como a Mili disse, num movimento que a FIFA fez para poder tirar a foto, né? Ter ele ali com o troféu, né? Marcando praticamente do dia para a noite a realização do evento no Catar, sem nenhum dos outros agraciados presentes, à exceção ali dos atletas do próprio Real Madrid, num evento meio online, meio esquisito, mas feito para poder premiar o Vini Júnior
não vou dizer que repara injustiças cometidas pela Bola de Ouro, porque é muita gente que vota nesses prêmios. Se a gente olhar a votação do prêmio de agora, também teve muita gente que votou no Rodri, mas o importante é que numa combinação dos votos, num colégio eleitoral bem maior, né, que não tem só jornalistas, mas tem jornalistas, capitães, técnicos de seleções e torcedores, o Vini ser coroado e hoje jogou como coroado, né? Para os brasileiros, esse torneio tem uma importância maior do que para os europeus, então a gente sabe que os jogadores brasileiros, mesmo quando estão em times como o Real Madrid, né, acabam se dedicando mais, querendo mais vencer um título como esse. E ele fez isso, jogou leve, né? A jogada que ele faz pro gol do Mbappé é uma jogada muito bonita e generosa, tem até um elemento ali, né, de trazer o Mbappé para dentro do grupo, que é um cara que tem tido muita dificuldade de adaptação, tanto dentro quanto fora de campo. E ele faz questão de dizer, né, trazer o Mbappé para dentro, no dia que marca, aliás, né, 2 anos exatamente da final da Copa do Mundo, realizada ali mesmo no Catar. E o Vini foi a grande estrela da noite, né? Aliás, a grande estrela da semana com a premiação e agora com a coroação do 9º título mundial do Real Madrid, que, aliás, por curiosidade, foi a primeira partida entre Real Madrid e Pachuca na história e os dois caíram no mesmo grupo no Super Mundial, então ano que vem vão jogar de novo, muito provavelmente com mais uma vitória tranquila do Real Madrid. Mas é muito bom poder ver o Vini nesse lugar, de ser ovacionado, de ser reverenciado pela FIFA e se tornar, assim, se consolidar ainda mais como esse ídolo que ele é para tantas crianças no mundo inteiro, né, especialmente. Eu dizia para o meu filho ontem, fui buscar meu filho na escola, filho, o Vini ganhou o melhor do mundo. Não, mamãe, foi o Rodri. Não, filho, foi o Vini ganhou hoje. Não, mas é a bola de ouro. Não, não é a bola de ouro. É o prêmio da FIFA, ele é o melhor do mundo mesmo. Então, ajuda a gente a contar essa história e esses símbolos acabam sendo importantes também, né? Legal demais, é verdade. E você deixou ali um gancho para eu puxar aqui com a Mili, a questão do Mundial ano que vem, né, Mili? Porque a gente tem visto nesse Intercontinental, o Mundial de Clubes, seja lá como for, um passeio dos europeus, né? O que a gente pode esperar desse novo formato? Será que vai ser assim também no ano que vem, né? Tende a ser porque, né, realmente orçamentos e elencos e tudo mais. Mas não sei se você acredita, né, que vai ser assim, vai manter, né, esse panorama a partir do ano que vem com esse formato. Vai ser uma coisa interessante de ver, Diego, porque assim, é um formato de Copa do Mundo, né? Só que Copa do Mundo dos clubes. Então a gente vai ter a mesma estratégia, grupos, 32 clubes, vários grupos com 4, e aí a gente vai ver então os europeus disputando com africanos, com sul-americanos. É claro que haverá, como numa Copa do Mundo, haverá situações em que o mais fraco ganha do mais forte. A gente não vai tirar, isso é o barato desse tipo de torneio, né? Então, acho que a gente vai ter. Mas acho que no final, pelo menos nessas primeiras edições, a gente vai ver os europeus sendo campeões. Seria muito bacana a gente ver um brasileiro, um sul-americano, um africano, um asiático sendo campeão. Nem acho que isso seja impossível, porque o futebol, ao contrário de todos os outros esportes, acaba permitindo que o mais fraco vença o mais forte. É um dos grandes apelos do futebol, né? Não está dado, não está determinado. Pode ser o favorito, mas o favorito às vezes não ganha, né? A gente tem histórias e histórias para contar. Então vai ser muito interessante ver como esse torneio vai acontecer. Eu tenho algumas críticas a ele, mas eu estou até me poupando de fazer essas críticas, porque eu sei que eu vou gostar tanto de ver o torneio, que depois eu vou ter que ser incoerente e aí acabar criticando a mim mesma. Não vai ter algum problema com isso. A gente muda de ideia mesmo na vida. Acho que a gente supervaloriza a coerência. Está tudo certo com a incoerência. É maravilhoso, né? A gente poder olhar para trás e falar, não, acho que errei, acho que estava errado, né? Acho que vou mudar de ideia, acho que estou gostando disso aqui. E você, Alice, acredita que nesse momento você mais gosta ou desgosta desse novo formato e o que você espera aí para os clubes europeus, sul-americanos, africanos, asiáticos, nesse formato aí que parece Copa do Mundo de seleção, né? Pois é, eu estou exatamente no mesmo lugar que a Mili, né? Eu tenho milhões de críticas, acaba com o nosso calendário, coloca vencedores de torneios de 3, 4 anos atrás, que nem estão hoje, né? Fortes, que não são os melhores do momento, então acaba distanciando muito, né? Clube é diferente de seleção, né? Um clube que ganha um torneio 2 anos depois é uma equipe completamente diferente.
Então, tem uma série de questões, mas é impossível não querer assistir, é impossível não ficar imaginando esses confrontos, né? Vou citar meu filho de novo, que hoje estava vendo um jogo de videogame que era Atlético de Madrid e Flamengo. O Flamengo ganhou de 5-2, 3 gols do Pedro, enfim, um jogo fictício, e eu poder dizer para ele, filho, ano que vem vai ter Flamengo e Chelsea, vai ter Atlético de Madrid e Botafogo, né? Vai ter Palmeiras e o time do Messi. Então, assim, tem coisas que realmente geram um interesse e vão provocar diversos confrontos que a gente hoje só vê nesse mundo fictício do videogame e que vão, ou então no Mundial, quando os brasileiros conseguem chegar, e recentemente nós já tivemos 5 casos, né, de clubes brasileiros que caíram na semifinal, então nem sempre a gente tem a chance de ver, e é um jogo só. Né? Agora a gente tem 4 clubes brasileiros em grupos com europeus, então vai ser impossível, pelo menos na parte em que os brasileiros ainda estiverem, depois que caírem só sobrarem os europeus, aí vira uma Champions League da FIFA. Mas enquanto os brasileiros estiverem lá, vai ser muito divertido assistir, vai criar muita expectativa e vai nos permitir comparar na vida real um pouco do que é a realidade do nosso futebol, que vem ficando cada vez mais rico, né, se descolando aí, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Atlético Mineiro, ver como eles, né, se comparam na realidade com esses clubes europeus. Então, tem muitas críticas, vai acabar com o nosso calendário ano que vem, os jogadores vão ficar arrebentados, mas dizer que a gente não está ansioso para ver também é mentira. Sei como é que é. Vamos para o intervalo, pessoal. A gente já volta a falar sobre esportes aqui para você, futebol em especial, logo depois do break. Fica aí. Mas continuamos ao vivo na internet e eu quero saber da Mili. Estava vendo aqui, o pessoal da produção colocou que o Endrick novamente não jogou, né, Mili? O que está acontecendo com ele? Tão jovem, né? Não jogou novamente. Pois é, eu tenho uma teoria a respeito do Endrick, da passagem dele, gente, da vida dele no Real, que é a seguinte: ele chegou e ele chegou muito bem, né? Ele entrou muito bem, ele saiu fazendo gol, mas teve um jogo especificamente, um contra-ataque do Real, em que ele preferiu chutar para gol do que passar a bola para o Mbappé, que estava aberto pela esquerda, ou para o Vini, que estava aberto pela direita. Ele chutou e fez o gol. Só que o Mbappé baixou a cabeça e saiu resmungando. E parte do time teve a mesma reação. Eu acho que ali o Endrick deu uns passos para trás. O Ancelotti também na entrevista tendeu a criticar. Ele não criticou abertamente, mas ele também não elogiou a coragem do Endrick de chutar e fazer o gol. Eu acho que ali ele voltou umas casinhas e o grupo está dizendo para ele menos, menos. Eu tenho críticas a esse tipo de situação, mas são as regras desse jogo, né? Você precisa, se chegou depois, você vai ter que fazer algumas coisas para se entrosar, né? Então, acho que ele vai acabar acontecendo, é craque, é extraordinário. Mas acho que ele voltou umas casinhas depois desse jogo aí. Tem 20 segundos só, Alicia. Quer concluir pra gente sua avaliação também? É difícil quando o cara chega num time tão estrelado, né? Ele está disputando espaço com vários jogadores que estavam indicados a melhores do mundo, né? Nesse time do Real Madrid. Então, ele está disputando espaço com Bellingham, com Mbappé, com Rodrigo, com Vini Júnior. É realmente difícil. Ele vai precisar remar um pouquinho e amadurecer para conquistar esse espaço, porque não vai ser fácil. Tomara que consiga, né? O Endrick tem quantos anos? É super jovem, né? Tem um caminho... 18. 18. Ele fez 18 em julho. Boa. Estamos reunindo o nosso público de volta, pessoal.